Shalom, meus irmãos, tudo bem? Paz do Senhor Jesus, eu espero que vocês estejam bem tranquilos. Hoje a gente vai dar continuidade nos nossos estudos das 12 portas de Jerusalém, usando como base o texto lá em Neemias, a partir do capítulo 3, tudo bem? Então hoje a gente vai falar da porta velha e o que ela vai nos ensinar a respeito de alguns aspectos da nossa vida que a gente precisa gerenciar, fazer manutenção ou alguma intervenção profunda no sentido de restauração. Tudo bem? Então vamos lá. O texto diz assim: E a porta velha repararam na Joiada, filho de Paseia, e Mesulão, filho de Besodias. Estes a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre a porta velha é que era uma entrada de mercadorias ali na cidade. Isso já faz a gente refletir sobre alguns pontos aqui. O primeiro deles é que a gente precisa gerenciar aquilo que entra no nosso coração, aquilo que a gente acaba se alimentando ali, de maneira psicológica, de maneira emocional, de maneira espiritual e até de maneira física, A gente pode levar isso para vários âmbitos da nossa vida. Então a primeira coisa que a gente precisa refletir a respeito da porta velha é que ela é uma porta por onde entram as coisas. Então vamos fazer essa conexão, fazer essa alusão aí e pensar assim: nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós temos absorvido, de informação, de música, de aspectos culturais no geral, saber se nós estamos de fato vivendo de maneira completamente moldada pela sociedade onde nós estamos inseridos, pela cultura nas quais estamos inseridos, ou se nós estamos vivendo na prática integralmente os conselhos bíblicos, e que nos apontam, que nos levam, a essa jornada de santificação para nós imitarmos Cristo no modelo que Ele nos trouxe. Amém? Então esse é o caminho da santificação, que nós possamos imitar a vida de Cristo. Então, a primeira coisa que nós devemos pensar a respeito da porta velha é vigiar e orar, para a gente ter controle daquilo que tem entrado na nossa vida. O segundo ponto a que ela nos remete é tradição e história falada, Se a gente for pensar nessa coisa da porta velha, então nos lembra tradição e história falada, que são dois instrumentos que Deus usou com o seu povo, tem usado, e Ele aponta para isso. Então, que tradição é essa? A tradição que Ele deixou na sua lei, que Ele apontou em todos os seus princípios, que Ele apontou na maneira como Ele usou os seus servos, que Ele apontou na maneira que Ele avisou o seu povo, que Ele apontou principalmente na vida de Cristo e que Ele apontou no seu Evangelho. Então existe uma maneira de fazer as coisas, existe uma maneira de se pensar, uma maneira de se refletir, uma maneira de se direcionar ao próprio Deus, que Ele deixou muito bem especificado. Ele sempre avisou o seu povo, Ele sempre avisou as pessoas, sobre os seus códigos, sobre os seus decretos, sobre os seus princípios, e essa é a nossa tradição. E a história é falada. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então isso tem que ser falado, isso tem que ser testemunhado, isso tem que ser dito às pessoas, mostrado, se não com palavras, mas mostrado com a nossa vida, mostrado com a maneira como a gente lida com as coisas, mostrado, às vezes a gente vai falar as coisas sem ter que abrir a boca, na maneira como você trata a sua família, na maneira como você lida no seu trabalho, na maneira como você lida com as pessoas, como você trata, como você cuida. Tudo isso vai dizer, às vezes, muito mais do que tudo que você tem a falar. Então esse é o segundo ponto para que aponta essa porta velha. Outro ponto, usando esse nome, são os tesouros antigos, ou seja, tudo aquilo que está escondido na história e que nos ensina. A Bíblia fala para que os mais velhos ensinem os mais novos, porque eles já passaram por aquela estrada, eles já tiveram experiências e eles podem dividir o que viveram. Então, grande parte do caminho vai ser de experienciar coisas para poder passá-las adiante. A palavra fala que nós somos consolados para consolar. Então, o tesouro, eu botei aqui o ponto tesouro antigo, nos liga a isso, a tudo aquilo que a gente aprende, naquilo que a gente lê, naquilo que a gente ouviu falar, na maneira como a gente reflete as histórias dos nossos irmãos, não só na Bíblia diretamente, mas de outras pessoas que também testemunharam, pessoas que estão na nossa vida.
que nós testemunhamos milagres, que nós testemunhamos a passagem dessas pessoas por momentos difíceis, né? Nós mesmos, passando momentos difíceis, conseguimos consolar outros, aconselhar outros e dizer, cara, eu sei o que você está passando. Então essa é a importância daquilo que está contido na história, né? Na história do povo de Deus, na história da humanidade no geral, na sua história, na história das pessoas que estão ao seu redor. Esse tesouro que está na experiência, naquilo que pode ser passado e que com certeza tem muito valor, tá bom? Outra coisa que a gente olha são essas gerações do passado. Essa porta velha vai nos lembrar do caminho que foi feito até onde a gente chegou, tá? Que a gente não pode esquecer. Então, por isso que é o perigo, por exemplo, de algumas pregações te prometendo uma nova visão a respeito do Evangelho, te prometendo uma nova revelação, uma nova coisa, entendeu? Uma nova experiência, uma nova imersão, seja lá no que for, cortando a conexão com aquilo que foi nos trazido por nossos irmãos, né, que começaram esse caminho há muito tempo. Então, nós hoje conseguimos olhar para o passado e pensar o seguinte, cara, foi feita uma longa jornada até aqui. Jesus mesmo disse pra gente, vocês vão fazer coisas maiores do que eu. A gente pode pensar, caramba, que coisa doida de se falar, porque ele era o Messias, como é que a gente pode fazer alguma coisa assim? Mas o que ele está dizendo pra gente é o seguinte, eu abri esse caminho para vocês, cara, para vocês seguirem. Então, você que está já no ambiente de igreja, que gerencia algum departamento, que lidera algum departamento, sempre lembra do que Cristo fez pelos seus discípulos, tá? Ele preparou aquelas pessoas, ele dividiu o tempo dele, dividiu a história dele, teve misericórdia, teve amor, ensinou, treinou, e depois ele disse, cara, eu fiz tudo isso por vocês para que vocês façam mais do que eu. Olha que coisa linda. Para que vocês vão além do que eu fui, né? Não é isso? Eu sou pai e quando eu olho para os meus filhos eu penso exatamente isso, cara, vou fazer tudo o que eu puder para que vocês possam ir muito mais longe do que eu fui. E é o que Cristo está nos ensinando e que essa porta velha vai nos trazer também, tá? Que existe uma história, existe um caminho que foi traçado até aqui que eu preciso respeitar, principalmente porque eu não devo fazer as coisas como eu acho que eu devo fazer, mas existe uma palavra, né? Existe uma lei, existem princípios, existem profecias, existem promessas, tudo entrelaçado numa maneira, tudo dentro de uma tradição, como a gente falou um pouco tempo atrás, tudo dentro de uma tradição onde Deus estabeleceu uma forma certa de fazer, de uma história longa que Deus tem com o homem, com o seu povo, e que nos traz a prática correta, uma maneira certa de se comprometer com a palavra dele, porque é tudo dele e por ele, né? E para ele são todas as coisas. Então a gente não faz da nossa maneira, a gente não faz do jeito que a gente quer, e por isso que essa porta velha vai nos lembrar isso. A gente vai receber muita coisa, a gente vai ouvir muita coisa, a gente vai ouvir coisas escandalosas, né? Coisas polêmicas e que de repente vão querer ferir princípios que a gente tem. Em algum momento, por seguir a palavra de Deus, a gente vai se sentir meio deixado de lado, meio deixado para trás. As pessoas não entendem bem porque o mundo está caminhando numa dinâmica e a gente vê de outra forma, mas a palavra nos manda não nos amoldar a esse mundo, tá bom? Que a gente se mantenha firme naquilo que o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra, das suas dispensações, das suas ministrações, daquilo que Ele tem revelado na nossa vida, amém? Vamos ler o que está escrito lá em Provérbios 22, 28, olha que coisa interessante. Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Olha que coisa legal. Deus, Ele sempre, na sua palavra, né? Ele lembra a gente da promessa que Ele fez lá atrás, para os filhos dele lá atrás. A gente é lembrado de Abraão, a gente é lembrado de Moisés, a gente é lembrado de tanta gente lá de trás. Por que Ele está fazendo isso? Porque aquilo que Ele estabeleceu com aqueles homens, Ele está estabelecendo com a gente, tá? Deus não mudou. De repente você tem uma leitura de que existe um Deus diferente no passado, de que existe um Deus diferente no futuro, que era um Deus um Deus maldoso, um Deus carrancudo ali no Antigo Testamento, mas aí alguma coisa acontece com ele, que ele fica show de bola, paz e amor, aí vem Jesus. É o mesmo Deus. Se você olhar
com os olhos espirituais, ler a Bíblia de maneira séria, fazer boas conexões, ter uma leitura saudável, né? Uma teologia saudável, sem exageros, sem miticismo, você vai conseguir enxergar a maneira como Deus tem cuidado desses limites. Então Ele faz promessas ao seu povo para que a gente entenda exatamente o que Ele está fazendo, para a gente não se perder. Por que as pessoas estão perdidas? Porque elas não leem as palavras, elas não percebem que Deus estava delimitando coisas, para que quando elas se revelassem, ficasse claro ao seu povo: olha, isso aqui veio da parte de Deus. O que está acontecendo com as pessoas a respeito de pensar em Apocalipse, em fim do mundo e tudo mais? Elas estão olhando para manifestações de coisas que não são as coisas de Deus, tá? Então, movimentação de geopolítica, movimentação, seja lá do que for, né? de celebridades e tudo mais, elas estão olhando para isso. Caramba, olha o que está acontecendo, veja isso. Aquilo que Jesus mandou a gente olhar, que ia acontecer nesse mundo, já acontece nesse mundo há muito tempo, não é isso? Já existem guerras há muito tempo, já existe maldade há muito tempo. Para a gente perceber que momento que a gente está, não é só isso que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar para tudo que Deus delimitou que iria acontecer. Quando tudo isso estiver conectado, caramba, a gente está vivendo esse momento. Enquanto essas coisas acontecem, separadamente ou de maneira isolada, elas não revelam nada para a gente, tá? Então a gente precisa olhar para o que Deus deu para o seu povo. Então você vai ler, por exemplo, Apocalipse, e vai estar ali um panorama gigante da história. Então o que você precisa fazer? Ter um bom conhecimento bíblico para você conectar com aquilo que Deus já falou ao seu povo no passado, para entender que Deus estava preparando esse momento, para a nossa geração poder olhar para esses textos, fazer uma boa conexão e saber, cara, como a gente vai agir como povo de Deus nesse momento, entendendo que isso e isso está acontecendo. Nós estamos nesse momento, então agora a gente precisa agir de determinada forma. Então, presta atenção no que Deus deu ao seu povo e para onde Ele mandou a gente olhar. Para onde Jesus mandou a gente olhar? Para a TV Globo? Para a CNN? Para a Fox News? Mandou a gente olhar para o canal do amiguinho que está fazendo sensacionalismo com algumas notícias? Nós precisamos estar bem informados, precisamos estar sabendo o que está acontecendo, mas tudo com equilíbrio, principalmente porque a janela por onde a gente olha o mundo, para a gente saber como se posicionar nele, é a Bíblia, é a palavra de Deus, são as suas escrituras sagradas, tá bom? Não é a ideia de alguém ou a teologia específica de alguém, mas aquilo que está na palavra de Deus, aquilo para o que Ele apontou. Então a primeira coisa é a gente respeitar, como falou a palavra aqui, respeitar os limites dados aos pais, né? Vamos voltar aqui no texto, aqui ó. Não removas os limites antigos que fizeram teus pais, ou seja, aquilo que Deus usou aos nossos irmãos até aqui, a gente precisa preservar para poder entender aquilo que seria revelado, né? Se nós entendermos que a lei, tudo que está apontando, está tudo jogando para frente, porque isso seria revelado em Cristo, então quer dizer que foi sendo preparado um limite para onde tudo pudesse ser revelado. Para quê? Para que nós, filhos de Deus, seus escolhidos, seus eleitos, pudéssemos olhar para aquilo que está se manifestando e saber, cara, isso aqui vem da parte de Deus. Sabe por quê? Porque no texto tal diz isso, que é conectado com o texto tal que diz isso, o profeta tal foi levantado e disse isso, então a gente consegue conectar. Então, a partir dos limites que foram dados aos pais. Amém? Seguindo aqui, ó, em equilíbrio a isso, lá em 2 Coríntios 5,17, a gente leu o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aqui já é um outro sentido, beleza? Mas que a gente possa fazer um equilíbrio, tá? Porque não necessariamente aquilo que vem do passado é bom. Por isso que lá no começo do nosso blog após o texto, a gente falou da entrada de mercadorias. Nós precisamos fazer esse gerenciamento. Saber o que está entrando é bom, saber o que está entrando é ruim, e qual é o ponto de vista, como é que a gente vai conseguir fazer esse funilamento? Através de uma boa leitura da Bíblia. Você não vai conseguir ter uma visão espiritual, ter uma visão plenamente bíblica das coisas se alimentando de pregação em pregação. Você não vai conseguir simplesmente usando esses instrumentos, né, que a igreja usa, que são bons instrumentos, ou seja, escola dominical, culto de ensino, pregações, boas ministrações, tudo isso é instrumento, cara, tudo isso é bíblico, a gente tem que fazer mesmo, estudar a palavra, estudar em comunidade, estar junto, mas você precisa fazer um devocional, cara, você tem que ter o seu momento em casa, onde você lê a palavra,
onde você pede ajuda ao Espírito Santo, não simplesmente para você se conectar a uma teologia, a uma síntese teológica ou a visão da igreja, não só isso, mas que o Espírito Santo te leve à revelação do que ele escreveu naquele texto. Porque eu sei que existe uma dificuldade, né, das pessoas entenderem como é que esse texto chega na nossa mão. Então as pessoas vão falar, foi inventado, vai falar, é mentira, enfim. Quando nós estudamos de verdade como essa palavra chegou na gente, a gente vê como é que foi feito o trabalho de Deus, como é que o Espírito Santo usou pessoas para que até esse momento onde nós pudéssemos ter as Bíblias, essas Bíblias nas mãos, e a gente pudesse estudar, como é que foi difícil esse caminho até aqui, porque isso é bíblico, cara, isso foi prometido. Para essa geração, né, que nós somos, um conhecimento seria liberado, um conhecimento a mais seria liberado. Então, para a gente poder compreender isso, a gente tem que ler a palavra, a gente tem que estar em comunhão com o Espírito que guiou esses homens a escrever, que é o Espírito de Deus. Por isso essa luta dentro de nós contra as coisas da carne, para que a gente possa estar sempre caminhando no caminho da santificação. Então, a Porta Velha nos ensina que nós precisamos fazer um equilíbrio em tudo que foi deixado para a gente e aquilo que Deus está nos trazendo de novo na nossa vida, junto com a nossa salvação, junto com essa novidade de vida que vem da parte de Jesus, tá bom? Então, que a gente possa ter essa instrução do Espírito para poder alinhar o que foi aprendido com os nossos irmãos do passado e viver aquilo que Deus preparou para a gente nesse momento como igreja, tá bom? Fique com Deus e até a próxima.